a coisa certa do jeito certo. Amém? Então repita comigo aqui. Faça a coisa certa do jeito certo. Porque tem como fazer a coisa certa do jeito errado? Sim ou não? Ih, dividiu, hein? Uns falaram sim, outros falaram não. Tem ou não? Olha, está dividido. Então nós vamos estudar o assunto. O que acontece, queridos? Muitas vezes nós queremos fazer a coisa certa. Nós queremos o resultado. Mas nós, muitas vezes, fazemos do jeito errado. Você pode conquistar algumas coisas pela sua força, mas talvez seja do jeito errado. Sim ou não? Sim. Então, sim, você pode fazer a coisa certa, aquilo que você quer, aquilo que você pretende, do jeito errado. Mas nós temos que aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Amém? Amém. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Vamos dar um estudo aqui rapidamente. Vamos pincelar aqui Filipenses 3, 12 a 14 é o tema desse ano. E eu quero ler com você. Filipenses 3, 12 diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. E a gente já leu isso várias vezes e a gente já conversou sobre isso várias vezes, mas aí eu quero abrir um pouquinho esse tema e falar assim, qual é o alvo? A gente fala sempre, prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo. E qual é o alvo? Você sabe qual é o alvo? Qual é o alvo? Hã? O alvo das nossas vidas, queridos, nós prosseguimos para um alvo. Qual é o nosso alvo? É a vida com Jesus, é a eternidade com Cristo. Nosso alvo é a salvação. Eu ainda não cheguei lá, é a perfeição, é ser cada dia mais parecido com Jesus. Esse tem que ser o alvo do cristão. Esse tem que ser o alvo do crente. Nós precisamos caminhar a cada dia, sendo transformados e moldados por Deus à semelhança de Jesus Cristo. Nós precisamos entrar no processo de salvação e a cada dia ser transformado. Paulo fala assim, eu ainda não cheguei lá, mas eu estou caminhando para a perfeição. Eu estou me santificando a cada dia. Então esse era um alvo que ele tinha, santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Precisamos estar no processo de santificação. Então, prosseguir para o alvo é o quê? Eu estou seguindo os caminhos, trilhando os caminhos, eu estou prosseguindo na visão do quê? O que eu quero alcançar? Eu quero alcançar a vida eterna. Eu quero alcançar a salvação, a santificação, a perfeição. Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Então, eu estou nesse processo. Amém? Você está nesse processo? Quantos estão nesse processo? Quantos não estão ainda nesse processo? Só eu? Não, eu estou sim, viu, irmãos? Eu estou nesse processo também. Cada dia nós precisamos melhorar. Amém? Diga assim, cada dia eu preciso melhorar. Diga assim, cada dia eu preciso aprender mais. Diga assim, cada dia eu preciso deixar uma coisa ruim e adquirir algo bom. Amém. Queridos, é assim que a gente é transformado. É deixando aquilo que você faz de errado, é deixando o pecado, é deixando o embaraço, é mudando a sua vida. Aquele jeito errado de ser, aquele jeito teimoso de ser, aquele jeito iracundo de ser, aquele jeito bravo de ser, mal-humorado de ser. Transforma, irmão. Muda. Amém? A gente não pode permanecer do mesmo jeito, senão a gente não está prosseguindo. Prosseguir não é ficar parado. Sim ou não? Prosseguir não é ficar estagnado. Prosseguir não é. Prosseguir é você caminhar, é você continuar, é você ir andando, é você
Ir crescendo, amém? Isso é prosseguir. Se você ficar parado, você não vai prosseguir. Então nós precisamos entender isso. Prosseguir. Qual é o nosso alvo? É a salvação em Cristo Jesus, é a vida eterna em Cristo Jesus, é cada dia ser mais parecido, é estar nesse processo da salvação, cada dia ser mais parecido com Jesus. Você entendeu? Então nós temos um alvo definido, amém? Através de Jesus Cristo, nós podemos ser transformados a cada dia, nós podemos ser moldados, nós podemos chegar lá, nós podemos receber a coroa. O prêmio, qual que é o prêmio? É a coroa, queridos. Aquele dia você chega lá e Deus olhar para você e falar assim, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Coisa linda isso. Eu anseio por esse dia. Você anseia por esse dia? Nós precisamos pensar nisso, queridos. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar que o tempo está passando muito rápido e a gente precisa correr. A gente precisa se preparar. A igreja precisa se preparar porque logo vem o arrebatamento. Amém? Logo vem o arrebatamento e você precisa estar preparado. Então vamos prosseguir. Amém? Então nós já definimos o alvo. Mas quando a gente tem um alvo, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente precisa trilhar um caminho. Não dá para chegar nesse alvo se você for no caminho errado. Sim ou não? Eu quero ir até o Muriel. Tá certo? Não, o Muriel tá lá. Ué, eu preciso ir até lá, então eu preciso andar para cá. Simples assim, certo? Se eu tenho um alvo, Qual é meu alvo? Salvação, santificação, ser mais parecido com Jesus. Eu preciso trilhar o caminho para chegar lá. Não dá para fazer a coisa errada. Tá certo você querer a salvação? Tá certo você querer receber a coroa de Deus? Tá certo você almejar isso, a volta de Deus? Tá certo? Sim ou não? Tem que ter o jeito certo para fazer isso. Tem um caminho certo, não é de qualquer jeito. Tem um caminho certo para você andar, para você chegar lá. Você entendeu? Então, a primeira pergunta é, qual é o alvo? Definimos o alvo, agora como chegar lá? Tem um caminho certo. Então, por isso, esse tema, faça a coisa certa do jeito certo. Tá certo vir na igreja? Sim ou não? Sim, tá certo vir na igreja. Tá certo você não ser igreja? Não se envolver, não se relacionar, não trabalhar, não cuidar da igreja, não se responsabilizar pela igreja, só consumir, só vem a mim. Eu venho aqui, sabe, para tirar para querer a bênção, né? Quantos querem a bênção aqui? Você está até com medo, né, irmão? Não pode levantar a mão. Quantos querem a bênção? Nós precisamos da bênção do Senhor na nossa vida, amém? Tá certo querer a bênção? Tá certo querer a bênção rápido? Sim ou não? Tá certo querer a bênção e tá certo querer a bênção rápido. Senhor, me socorre. Senhor, preciso da tua bênção. Mas tá certo você viver tudo errado, você não obedecer e querer a bênção? Por quê? Porque você contradiz a palavra de Deus. A bênção está vinculado à obediência. Se você não obedece, você fica pedindo a bênção, é o jeito errado. O jeito certo é obedecer e pedir a bênção do Senhor. Peça a bênção do Senhor, mas obedeça os seus princípios, obedeça a sua palavra, amém? Então, faça a coisa certa do jeito certo. Diga assim, faça a coisa certa do jeito certo. Tá certo você pedir algo para o Senhor? Sim. A Bíblia diz aqui, eu marquei aqui, Mateus 7:7, acho que é. Pedir e dar-se-vos-á. Ele nos ensina a pedir, sim? Só que depois em Tiago fala assim, pedir e não receber. Por quê? Porque pede mal. Porque pede errado. Então tá certo pedir. Então tá certo, tá fazendo a coisa certa, tá pedindo. Só que está pedindo errado, está pedindo com motivação errada, está pedindo fora da vontade de Deus,
então está fazendo a coisa do jeito errado. Agora, quando você junta a coisa certa, do jeito certo, irmãos, aí a nossa vida muda completamente. Aí você trilha um caminho maravilhoso na presença de Deus. Com luta, sim, porque estamos nesse mundo. Enquanto estivermos aqui, vamos ter dificuldades e lutas, sim. Mas nós já somos mais do que vencedores. Amém? Somos mais do que vencedores. Então você tem alicerce, você tem estrutura, você tem fé, você tem firmeza. Você sabe por quê das coisas. Mesmo que você não entender, você confia no Deus que você tem. Você permanece firme. Você tira a lição daquilo ruim que você viveu, que você passou. Você aprende, você cresce. Amém? Amém, queridos? Eu quero que você participe da palavra, tá bom? Então eu vou pedir um amém, você pode aplaudir, você repete, porque eu quero que você aprenda, tá bom? Como chegar lá? Como atingir o alvo? Queridos, nós precisamos ter coração quebrantado. Nós precisamos ter coração quebrantado. Diga assim, coração quebrantado. Diga assim, Senhor, quebra meu coração. Porque, queridos, eu tenho visto tantas pessoas com coração tão duro. A gente tem ouvido mensagens aqui tão profundas. Nós temos ouvido mensagens aqui tão maravilhosas, sim ou não? Nós temos ouvido aqui coisas preciosas do Senhor. E muitas vezes a gente não vê atitude correspondente a isso. Muitas vezes as pessoas não mudam de vida, estão no pecado, estão enroladas, estão frias, tão distantes, tão inertes na casa do Senhor, tão infiéis a Deus. Quantas pessoas estão aqui há anos e são infiéis ao Senhor, não conseguem dar um dízimo, não conseguem ofertar. O que é isso, irmão? Você está aprendendo sobre isso. Você está aprendendo, você não é leigo. Queridos, essa igreja é uma igreja que tem palavra. Amém? Essa igreja tem ensino. Ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia. É verdade? Ninguém vai poder dizer eu não sabia, porque é ensinado. É ensinado a palavra. Mas nós precisamos ter um coração quebrantado. Não gostei muito disso daí que a pastora falou. Está repreendido em nome de Jesus. Todo mundo está gostando, amém? Você precisa gostar disso, porque é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Nós precisamos ter o coração quebrantado todos os dias. Deixe Jesus tratar com você. Deixa Deus tratar com você. Amém? Deixa Deus tratar com você. Reconheça as suas imperfeições, os seus pecados, os seus deslizes, o seu caminho errado, suas escolhas erradas. Reconheça. Primeiro ponto, reconhecer. Arrependa-se e mude. Reconhecer, arrepender e mudar. Amém? Básico. Primeiro precisa reconhecer. Tem gente até que reconhece. Está fazendo certo? Sim ou não? Sim. Olha, eu reconheço que eu sou difícil. Eu reconheço que eu sou teimoso. Eu reconheço que eu sou chata. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu reconheço que eu sou uma pessoa chata. Reconheço que eu sou mal-humorada. Mas reconhecer está certo. Mas, e o restante? Ficar só por isso é o jeito errado. Só reconhecer não adianta nada. Tem que se arrepender e tem que mudar. Olha, eu reconheço que eu sou difícil, mas olha, me perdoa, me arrependo disso, eu luto contra isso e estou mudando. Mudei já, não sou mais isso. Amém? É simples assim, a palavra de Deus é simples, queridos. As coisas de Deus são simples. Nós precisamos pôr em prática. Então, faça a coisa certa do jeito certo. Queridos, Deus não aceita as coisas de qualquer maneira. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Ele quer o teu coração inteiro, Ele não quer um pedacinho só. Amém? Diga assim, ó. Deus quer o meu coração inteiro. Amém. Como eu falei, pedir está certo, mas se pedir errado, está fazendo a coisa do jeito errado. É certo querer a bênção, mas é errado querer a bênção sem obedecer a palavra. É errado. Então, mude a sua rota. É certo você ter um alvo, mas você precisa seguir
um caminho certo. O caminho certo. Então, tenha pressa, assim como as pessoas têm pressa em receber a bênção, tenha pressa em mudar, querido. Tenha pressa, corre, tenha pressa em mudar. Tenha pressa em fazer as coisas do jeito certo, amém? Amém? Amém, queridos. É certo ler a Bíblia? Sim ou não? Sim. Mas ler a Bíblia e não praticar, é certo ou não? Não. Então, ler a Bíblia e não fazer nada com aquilo, não praticar aquilo que você está lendo, é o jeito errado. Está fazendo a coisa certa do jeito errado. Então, leia a palavra de Deus, pratique. Amém? Aí é a coisa certa do jeito certo. Pratique. Muitos vêm à igreja, mas não se comprometem. Então, venha à igreja. Não falte no culto. É certo você estar aqui. Mas se envolva na igreja. Seja a igreja. Tenha comunhão com os irmãos. Queridos, tem alguém perfeito aqui? É porque se tiver, pode ir embora. Não tem ninguém perfeito aqui. Estamos caminhando, amém? Então tenha paciência com o seu irmão. Ame o seu irmão. A Bíblia diz que nós temos que amar. Se a Bíblia diz que você pode amar até o seu inimigo, é porque você tem capacidade para isso. Sim ou não? Porque Deus não vai te pedir algo que é impossível você fazer. Se você tem condições até de amar o seu inimigo, você tem condições de amar todas as pessoas aqui. Porque não são nem seu inimigo. São seus irmãos em Cristo. Estão caminhando, são imperfeitos, amém? Então nós precisamos vir na igreja, mas nós precisamos ser igreja. Vem conversar com os pastores, vem criar relacionamento, vem criar vínculo, desenvolva seus dons, talentos. Se envolva no reino de Deus, queridos, nós temos muita coisa para fazer. O tempo está voando, o tempo está passando muito, muito, muito rápido. Nós vivemos uma pandemia louca em mais de 2 anos, uma coisa que a gente nunca imaginou na vida. Quem imaginou aqui que aconteceu uma pandemia no mundo inteiro? Gente, não escapou um lugar. O mundo inteiro passou pela pandemia. Eu nunca imaginei que a gente ia viver isso. Era coisa de filme. Só coisa de filme. Aqueles filmes apocalípticos, né? Que você saía na rua, tá tudo fechado, tudo trancado, tudo, né? Nós vivemos isso. A igreja fechou 3 meses. A gente nunca viveu isso. Então, os sinais estão aí. O que nós estamos vivendo hoje, de uma hora para outra, as coisas mudam radicalmente. Gente, que loucura é essa? É o final dos tempos. Tudo está se concretizando. As notícias vêm, queridos, coisas que eu ouvia quando eu era criança. É chip na cabeça, é chip não sei o quê, é logaritmo, é não sei o que lá, não sei o que lá. Está tudo aí. Está tudo aí. Está tudo aí acontecendo, sim ou não? Está tudo acontecendo. Então, o final dos tempos, o arrebatamento da igreja está próximo. O que você tiver que fazer, querido, corre. Você tem que fazer agora. Amém? Você tem que fazer agora, querido. Então nós precisamos, queridos, trilhar um caminho, não ficar perdido, não ficar andando para lá e para cá, não ficar sem saber o que fazer. Você tem um alvo, você tem que ir nessa trilha. Não se distraia. Não se distraia, presta atenção. Não se distrai, você tem um alvo, você tem que seguir esse caminho para chegar lá, não pode se distrair. Hoje o que mais tem no mundo é distração. Se você abre o celular, você começa a olhar o Instagram, começa a vir lá os reels, não sei o que lá, os vídeos, você fica lá 1 hora, 1h30, 2 horas, tranquilo, você não vê o tempo passar, sim ou não? Você não vê o tempo passar, porque é uma distração, e vai embora, e aquilo você dá risada, você vai ver, nossa, olha isso, olha aquilo. E você deixa de fazer um monte de coisa, você distrai a sua mente, você cansa o seu cérebro e você não usa isso para o reino de Deus, ou para se edificar, ou para crescer. Você vai perdendo seu tempo com isso, com aquilo, perdendo dinheiro com isso, com aquilo. Esse ano nós vamos ter uma série de estudos aqui
maravilhosos sobre vários assuntos. Um deles é sobre finanças. Como administrar o seu dinheiro, como administrar as suas contas, como administrar a sua casa, como ser abençoado nessa área, ser próspero. Amém? Amém. Tudo que tem um alvo tem um caminho para trilhar. Então nós precisamos não perder o foco, nós precisamos estar alinhados. Amém? Queridos, nós precisamos ser relevantes nesse tempo. Nós precisamos ser relevantes nesta geração. Eu estou vendo muita gente parada. Eu estou vendo muita gente distraída. Eu estou vendo muita gente assim, deixando o tempo passar. Às vezes eu mando mensagem para os irmãos aqui. Teve reunião de alinhamento ontem e sábado passado. Eu mandei mensagem para várias pessoas aqui que não fazem nada na igreja. E que estão aqui há muito tempo. As pessoas nem respondem. Primeiro, uma falta de consideração com a pastora, né? Porque nós estamos aqui, queridos, para orientar você, para ajudar você a crescer, para abençoar. O pastor não serve só quando morre alguém da sua família, quando você está com problema no casamento, quando você está doente, aí chama o pastor. Não, o pastor está aqui para te orientar também sobre tudo. A gente não sabe tudo não, mas a gente pode estar junto com você, orar junto com você, pedir a direção de Deus. E muita coisa que está na palavra de Deus, a gente pode te dizer com certeza, com firmeza. Olha, a palavra diz isso, isso, isso. Então, nessa questão você precisa agir assim, porque está na palavra. Agora, tem coisas que são escolhas pessoais, e aí a gente ora junto, a gente conversa junto. Então, ouça a voz dos seus pastores, ouça a direção. Quando o pastor te manda uma mensagem, é porque eu quero que você trabalhe, eu quero que você esteja aqui, eu quero que você esteja bem, eu quero que você esteja perseverante, firme, eu quero que você esteja envolvido no reino, eu quero que você desenvolva seus dons, seus talentos, aquilo que o Senhor te deu, para a honra e glória do Senhor, enquanto há tempo. Amém? Amém. Enquanto há tempo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o Senhor pode voltar hoje mesmo. E o que você vai entregar para o Senhor? A última pregação que eu fiz, eu falei sobre isso. O que você vai entregar para o Senhor? O que você vai entregar diante de tudo aquilo que Ele te deu? Então nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos ser relevantes para essa geração. Nós precisamos ser conhecedores da palavra, queridos. Precisamos ser conhecedores dos princípios de Deus. Nós precisamos conhecer com profundidade as coisas. Por quê? Porque hoje tem muita discussão louca, gente. Falando sobre aborto, falando sobre ideologia de gêneros, falando sobre drogas, sobre tantas coisas. Quantos aqui ouviram discussões assim, conversas sobre isso? Mais do que nunca, né? A gente tem ouvido muito sobre todas essas coisas. E você precisa ter argumentos corretos, profundos, conhecimento da palavra, conhecimento de questões emocionais, psicológicas, físicas. Você precisa ter argumentos para você não se deixar levar por pensamentos errados. Porque muita gente está sendo levada por pensamentos errados, por conceitos errados, porque está fugindo do padrão da palavra de Deus. Querido, meu pai sempre disse isso. O nosso manual está aqui. Você quer viver bem? Você precisa aprender como viver bem, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que é certo, o que é errado. Aqui, a palavra de Deus, está tudo aqui. Você precisa conhecer. Os jovens precisam conhecer a palavra de Deus, precisa ter argumento. Hoje nós temos a internet, que serve muito para muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim na internet, muita coisa ruim mesmo. E pais, olhem o que os seus filhos estão vendo, vai no histórico, vê o que está acontecendo, com quem eles estão falando, o que eles estão falando, o que eles estão pesquisando. Veja, não confio no meu filho. Meu querido, não é que você não confia no seu filho, é que o seu filho, é criança muitas vezes, ele não tem a capacidade, às vezes, de saber que aquilo é prejudicial para a saúde mental dele, para a saúde emocional dele e para a saúde espiritual dele.
Hoje o misticismo é tudo muito místico, os desenhos são místicos, tem muito desenho passando muita coisa errada, e os pais estão achando bonitinho, os filhos fazendo um monte de coisa errada que para mim está na cara. Queridos, para mim tem coisa que está escancarado e os pais não estão vendo. Os pais não estão vendo. Você tem uma obrigação, queridos, com seus filhos. Você precisa zelar deles. Deus te deu filhos para você cuidar deles. Amém? Amém, queridos? Então preste atenção. Olha o que o seu filho está fazendo. Converse com eles. Converse sobre os assuntos. Não sabe se isso é bom, se é ruim? Vai pesquisar, vai perguntar. Pergunte para o seu pastor. Tem gente que não veio falar com a gente nenhuma vez sobre o problema do filho, mas leva no psicólogo. Pior, leva no psicólogo doidão às vezes. Tem psicólogo muito bom. E às vezes é necessário passar por um psicólogo. Tem vários psicólogos muito bons. Mas você precisa ir num psicólogo que tem um princípio bíblico, que tem temor a Deus. Que tem temor a Deus, amém? Porque hoje é assim, você vai no psicólogo e ele fala assim, não, querida, você é o que você quiser ser, escolhe. Você quer ser o quê? Eu andei passando para algumas pessoas aqui, umas reportagens que eu vi, gente, eu fiquei horrorizada. Gente que diz que não é mais gente, que nasceu no corpo errado porque era para ser um animal. Vocês já viram isso? Quem já viu isso? Gente, que loucura, né? A pessoa está se caracterizando como animal. Ele põe máscara de cachorro, ele come ração, ele anda de 4, ele dorme no chão, porque ele diz que ele não é ser humano, que ele nasceu no corpo errado, era para ele ser um cachorro. Vai pesquisar na internet, tem vários, está virando moda isso. Assim como as outras coisas que para nós eram um absurdo e hoje é moda, hoje é certo, hoje todo mundo está fazendo. Não, pastor, não pode falar sobre isso porque é o seguinte, cada um é o que quer ser. Não, cada um é o que nasceu para ser. Quando você estava no ventre da sua mãe, o Espírito do Senhor estava ali, moldando o seu corpo, fazendo você ser um homem, fazendo você ser uma mulher, com características específicas, com dons, talentos, escrevendo todos os seus dias, de forma perfeita. Quando a gente está grávida, quando eu estava grávida da Sabrina, eu sonhava só coisa boa para ela. Eu abençoava a minha gestação, eu abençoava meu bebê todos os dias. Eu falava coisas boas. Que mãe que está gerando um filho que vai querer coisa ruim para o seu filho? Nenhuma. Né? Então, você profetiza coisa boa? Então, queridos, nosso Deus é assim, Ele te criou com coisas boas para você viver. Ele tem, os pensamentos de Deus são bons ao teu respeito. Amém? Então você precisa conhecer, os pais precisam cuidar dos seus filhos, precisam observar o que está acontecendo, e você precisa ser aquilo que Deus determinou para a sua vida. Não é de qualquer jeito, gente. Não é de qualquer jeito. Faça a coisa certa do jeito certo. Você nasceu com um propósito. Você precisa saber quem você é. Amém? Você sabe quem você é? Eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou um servo do Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e você tem um caminho para trilhar. Então nós precisamos, queridos, ser relevantes nessa geração. E essa geração, o que nós temos visto muitas vezes nessa geração? Crises existenciais, neuras, comparações. Queridos, essa semana, não sei quem viu essa reportagem, a filha do Elvis Presley morreu. Vocês viram? Ela para mim nem era muito conhecida, mas apareceu a reportagem para mim, eu fui saber um pouquinho da história dela. E aí, vendo lá a família dele, há 2 anos atrás, o neto dele, filho dela, filho da filha dele, se suicidou. Sabe qual foi a causa do suicídio dele? Comparação. Comparação. Porque ele era neto do rei.
do rei do rock, do Elvis Presley. E aí ele tentou fazer algumas coisas no meio artístico, no meio musical, e não foi muito relevante, não deu muito certo. E ele era muito cobrado sobre isso e muito humilhado sobre isso, porque o neto do Elvis, o neto, como assim, né? Ele e conta, né, o que eu estudei sobre isso, que ele se suicidou. Um dos maiores motivos foi a comparação, que trazia muita angústia para ele. Olha, gente, a comparação fazendo as pessoas se suicidar, se comparando a outro. E hoje é o que mais tem. Você fica assistindo um monte de coisa linda, maravilhosa no Instagram, aquele perfil, aquela pessoa. Gente, cuidado com quem você admira. Cuidado com quem... Porque às vezes tem gente aqui, não só aqui em todo lugar, mas aqui que eu conheço, que admira tanto uma pessoa que viu uma vez na vida, que não sabe nada da história dela, não sabe como ela é, não sabe nada, e admira, e elogia, e posta lá no Instagram da pessoa, você é maravilhosa, você não sei o que lá. Queridos, Instagram mostra o que quer mostrar. A pessoa mostra o que ela quer mostrar, né? Mostra uma alegria, uma felicidade, uma pessoa linda, maravilhosa, não mostra o que está lá dentro. Então, cuidado, admire sim, tá certo admirar alguém? Tá certo? Mas admire do jeito certo, admire pessoas certas, admire pessoas que vão te levar para perto de Deus, admire pessoas que estão do teu lado, te ajudando, te abençoando, orando com você, te dando conselho, te dando suporte. Admire essas pessoas, esteja com ela, elogie essas pessoas, né? Cuide dela. Agora, ficar, sabe, paparicando um monte de gente de fora que não tem nada a ver, que nem te conhece. Tome cuidado. Admiração exagerada a pessoas que você nem conhece, falta de equilíbrio emocional, ansiedade, transtornos, opressão maligna, medo, pensamentos de morte, dúvidas quanto à sua sexualidade, síndrome do pânico. Temos visto muito isso hoje? Sim ou não? Temos, né? Muitos vivem isso. E não falam, alguns falam. Muitos vivem isso e não pedem ajuda. Tudo isso está acontecendo de uma forma galopante hoje. Nós precisamos saber quem nós somos, queridos. Se você souber quem você é, se você souber o propósito de Deus para a tua vida, a perfeita vontade do Senhor, você trilhar isso, você receber o amor de Deus, você receber a confiança do Deus que você tem, você vai sair dessas situações aqui. Você não vai viver isso aqui. Amém? Então, eu te convido hoje a fazer isso. Você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui? Saia disso hoje, em nome de Jesus. Vamos viver uma outra história. Amém? Assuma a sua posição de filho de Deus. Quantas coisas têm afetado essa geração? Nós precisamos nos posicionar, mudar, observar os nossos filhos. Nós precisamos buscar conteúdo. Se você não tem conteúdo, você não sabe direito falar sobre esse assunto, vai buscar em fontes confiáveis, tá? Nós precisamos minar a ação do inimigo contra a nossa família. Precisamos nos levantar como guerreiros, vigiar. Tá certo orar? Mas a Bíblia fala, orai e vigiai. A Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas vão procurar mensagens que agrade, né? Porque vai ter coceira no ouvido de ouvir algo que vai pegar pesado, né? Alguém está com coceira no ouvido aqui? Alguém está com coceira no ouvido? Eu trouxe uns cotonetes aqui para a gente limpar. A gente dá uma coçadinha, mas permanece aqui, amém? Mesmo que coçar um pouquinho, fica firme. Queridos, nós precisamos ouvir a palavra genuína, não ir atrás de quem fala aquilo que alisa o nosso ego, né? Então tome cuidado com isso. Jesus está para voltar. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito, Ele é santo e Ele é fiel aos seus princípios. Deus tem critérios, Ele te aceita como você está. Vem para Jesus de qualquer jeito, mas depois permita que Deus mude a sua vida. Seja moldado por Deus, seja transformado. Amém? O que acontece?
vem, eu não vou te acusar, eu vou te perdoar, mas vai e não peques mais. Então não é assim. Eu aceitei Jesus, uma vez salvo, sempre salvo. Não é assim. Deus quer que você faça a coisa certa, do jeito certo. Deus quer que sejamos parecidos com Jesus. O que precisa acontecer com você para você entender o que você tem que fazer? Nós já vivemos a pandemia, perdemos um monte de gente, vimos muita gente morrer, muitas pessoas passam por uma situação difícil, queridos, e muitas vezes é Deus querendo tratar com você. É Deus querendo tratar com você. Nós vivemos aqui algumas situações de pessoas que quase morreram. E que pela graça e misericórdia do Senhor, houve um milagre e a pessoa ressuscitou. A pessoa foi curada por Deus. Para quê? Para quê? Deus tem um propósito nisso. Nós precisamos saber qual é o propósito da nossa vida e nós precisamos manifestar a glória do Senhor, estabelecer o seu reino nesta terra. Jesus já foi, Ele está no céu, o Espírito Santo está conosco para realizar as obras de Deus. Nós somos representantes de Jesus nesse tempo, nessa geração. Não dá para perder tempo, querido. Diga assim, não dá para perder tempo. O que precisa acontecer? Precisa acontecer algo terrível para você cair a ficha e falar, nossa, eu preciso fazer a coisa certa. Eu sempre digo assim, até brinco um pouco, falo daquela música assim, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aí a letra fala, e ainda que seja dor que me una a ti. Aí eu canto assim, e que não seja dor que me una a ti. Eu falo assim, Jesus, eu não quero precisar passar por dor para reconhecer Deus na minha vida, para obedecer Deus na minha vida. Eu, se possível, aparta de mim esse cálice. Eu quero ser fácil. Eu quero ser fácil. Eu quero que o Senhor tenha liberdade para falar comigo. Nós precisamos fazer a coisa certa do jeito certo. Jesus está para voltar. Nós precisamos fazer aquilo que Deus preparou e sonhou para a gente fazer. Nós precisamos amadurecer, queridos, como cristãos. Vamos parar de se distrair. Tem tanta coisa acontecendo tão ruim. Jovens, adolescentes, o tempo está com vocês hoje. Vocês têm ânimo, vocês têm energia, vocês têm pique, vocês têm cabeça. Vocês precisam viver algo extraordinário na presença de Deus. Amém? Olha aqui para mim, vocês. Olha para mim, jovens, adolescentes, juniores. Olha para mim. Deus tem um chamado específico para vocês. Para de viver a coisa errada, para de pensar a coisa errada, para de estar distraído, para de rebeldia, para de perder tempo, para de ficar se envolvendo com futilidades. Em nome de Jesus, queridos. Isso é para todos, tá? Porque tem muito adulto também se envolvendo com muita coisa errada. Ou com muita distração. Mas vocês principalmente. Vocês têm que fazer a obra do Senhor, vocês têm que ser especialistas em conhecimento e argumento das coisas de Deus. Amém? Amém, meus queridos? Só os jovens aqui, amém? Amém. Jovens e adolescentes, amém? Amém. Para terminar essa palavra, eu quero ler. Olha, alguém falou um A aqui, hein? Ó. Efésios 4. Quando você estiver em casa, leia o capítulo inteiro, tá bom? Combinado? Tem muita coisa aqui maravilhosa, mas eu vou destacar só algumas frases importantes de tudo aquilo que a gente falou. Efésios 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Então, viva de maneira digna, certo? Amém? Diga assim, viva de maneira digna. Esse capítulo, como vários aqui na Bíblia, é um capítulo inteiro de orientações de vida cristã. De gente que está nesse processo, caminhando do jeito certo para conquistar o prêmio, para chegar no alvo. Então,
nós vamos destrinchar isso aqui. Então, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós precisamos ser dignos. Viver de maneira correta, íntegra, dignos. Amém? Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes. Vamos falar comigo? Vamos falar, vai. Vivam de maneira digna. Sejam completamente humildes, dóceis e pacientes. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Fala. Amém. Aí nós vamos lá para o versículo 14. Todos esses são importantes, mas eu vou pular aqui para o versículo 14, que diz assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Fala comigo. Não sejamos mais como crianças. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá pelo vento. Então nós precisamos ser firmes, queridos. Não ser mais como criança. Então diga, não ser mais como criança. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Jesus. Então, cresçamos em tudo. Nós não podemos parar de crescer. Nós precisamos amadurecer. Amém? Não podemos mais ser criança, precisamos crescer. Aí aqui vai falando dele, todo o corpo ajustado, corpo de Cristo, igreja, edificando em amor, então, na medida que cada um faça a sua função. Diga, cada um faça a sua função. Que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Olha que profundo isso. Tem muita gente vivendo na futilidade dos seus pensamentos. Hoje está um negócio assim, hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo, depois eu sou aquilo outro. Hoje eu quero fazer tal coisa, amanhã eu quero. E às vezes o pai fala assim, não vou falar nada, tadinha, porque senão ela vai chorar. Querido, deixa chorar, é bom para o pulmão. Quem já ouviu isso daí? Chora, filho, chora que é bom, abre o pulmão. Queridos, nós precisamos parar de viver na futilidade e também deixar as nossas famílias, nossos filhos se perdendo nas futilidades, né? Então presta atenção aqui. Cadê aqui? Eu até me perdi aqui. Que não vivam mais como os gentios. Repete comigo. Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Olha o que está escrito aqui no versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento. Olha, gente, não é o que nós estamos vivendo hoje? É muito sério isso. Eles estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Olha isso, foi o que a gente falou. Endurece o coração, fica com os seus achismos, né, com os seus argumentos errados, com os seus sofismas, separados da vida de Deus. Não dá para ter as duas coisas, queridos. Ou você vive o reino, ou você vive outra coisa. Não dá para viver o reino de Deus do jeito errado. Então, olha aqui, eles estão obscurecidos no entendimento. Diga assim, Senhor, abre o meu entendimento. Amém, queridos. Olha, separados da vida de Deus, nós precisamos ter vida com Deus. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente viva de fato a vida de Deus em nós. Por causa da ignorância. Ignorância, o que eu falei? Busca conhecimento, busca argumento, vai buscar pastores sábios, pastores de Deus, gente forte na palavra sobre devidos assuntos para você não viver na ignorância. Você precisa ter conhecimento.
E aqui fala o quê? Devido ao endurecimento dos corações, nós precisamos quebrar o nosso coração. Diga assim, eu preciso quebrar o meu coração. Aí no verso 19 diz assim, ó, tendo perdido, essas pessoas que estão vivendo na ignorância, tendo perdido a sensibilidade. Tem gente que não sente mais nada, perdeu a sensibilidade. Aquilo tanto faz como fez para ele, não tem problema. Está vendo tanta coisa errada que aquilo já é normal. Perdeu a sensibilidade, o temor a Deus, perdeu. Fala assim, Senhor, me faça sensível. Amém. No verso 20 diz assim, todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não é assim que vocês estão aprendendo aqui na igreja. Vocês estão aprendendo do jeito certo. Vocês estão aprendendo que você tem que viver uma vida santa. Vocês estão aprendendo que não pode se distrair. Vocês estão aprendendo dos embaraços, dos abalos. Eu ia falar dos embalos de Deus. Dos abalos de Deus, que às vezes vem para chacoalhar a sua vida, pôr você no eixo, né? Colocar você na posição certa. Você está aprendendo. Então, não foi assim que você aprendeu. Você aprendeu do jeito certo. Jovens, vocês estão aprendendo do jeito certo. Não se misture com as coisas do mundo, seja como Daniel. Né? Você tem algo definido, você é filho de Deus. Você está aprendendo as coisas do jeito certo. Não for, olha aqui, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. Em Jesus vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Vocês foram ensinados. Quanto à maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Diga assim, despir-se do velho homem. Que se corrompem por desejos enganosos. Então fala assim, meu velho homem morreu. E a serem renovados no modo de pensar. Você tem que se despir do velho homem, aquele que pensava e fazia tudo errado, e ser renovado, renovar a mente. Renovado no modo de pensar. Diga, renovado no modo de pensar. Verso 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Gente, olha esse versículo. Presta atenção aqui no que eu estou falando. É muito precioso isso. Você deixou o velho homem e foi revestido do novo homem, criado para ser parecido com Jesus. Semelhante a Deus em justiça, santidade e verdade. Amém? Então diga assim, ó. Ser revestido do novo homem. Semelhante a Deus. O verso 25 diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Diga, abandonar a mentira e falar a verdade. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Diga bem alto. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Verso 27, não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Diga, não deem lugar ao diabo. O que roubava, não roube mais. Olha que simples que é a palavra de Deus. O que roubava, não roube mais. O que fazia coisa errada, não faça mais. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então diga assim, o que roubava não roube mais. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Queridos, viva uma vida digna, não entristeça. Será que aquilo que você está fazendo está entristecendo o Espírito Santo? Será que está ou não? Presta atenção. 31. Livrem-se de toda amargura, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade.
Fala assim, ó, livre-se de tudo que é ruim. Então aqui, ó, para você lembrar: amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Todo esse jeito, né? Briga, confusão, livre-se disso. E o último versículo: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, diga assim: seja bondoso e compassivo. Diga assim: perdoe. Diga de novo: perdoe. Nós precisamos ser pessoas maleáveis, fáceis. Nós precisamos ser bondosos. Nós precisamos ser compassivos, pacientes. Nós precisamos perdoar, porque Jesus Cristo nos perdoou. Amém? Queridos, nós falamos aqui uma lista de coisas, um monte de coisas aqui, para a gente prosseguir no alvo, que é chegar à salvação, ser arrebatado, chegar no céu, receber o gozo do Senhor. Mas nós precisamos trilhar o caminho certo. E tudo que foi falado aqui hoje é para você trilhar o caminho certo.